Ai. Então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Hoje vamos fazer um tema interativo, viu, Constância? Quero você participando. Eu não gosto, não. A outra não pode. Mas a gente está aqui para isso, né? Se bater um problema na nossa porta, a gente vai ter que dar solução. Não pode dizer Sim. que não pode, não é? A gente até quer dizer que não, né? Mas não é? Você fez lembrar uma coisa hoje, com essa sua observação. Vamos deixar para a gente conversar. Quem sabe né, no decorrer. Vou pedir hoje ao Alberto. Hoje o Alberto está de bendito fruto. O Jorge fazendo nossa prece. Graças a Deus, Jesus, Divino Mestre. Primeiramente, gratidão por podermos estar juntos nesse momento, aprendendo, evoluindo, não só com o aprendizado, mas com a ideia de aplicar o aprendizado nas nossas realidades. Que hoje possamos, mais uma vez, ter uma reunião de bastante aprendizado, bastante amor, unindo todos os nossos pensamentos, estando todos juntos, com os nossos guias, com os guias espirituais da cabana, para que tenhamos uma reunião muito abençoada. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como eu disse, hoje trouxe uma página, na verdade, é o prefácio de um livro muito valioso, intitulado Roteiro. É um livro muito interessante que nós já tivemos a oportunidade de estudar lá na cabana, e quem sabe não poderemos estudar aqui também. Então, eu procurando uma página, eu lembrei-me desse livro e fui buscar o prefácio, né? Porque já tinha tempo que eu não o lia, e achei bem interessante para entrar, né, nesse caminho que a gente está fazendo dos nossos estudos do Evangelho. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, para a gente poder fazer a leitura juntos. Vou fazer a leitura total dele, depois a gente vai parte por parte, tá ok? Uhum. Sim. Deixa eu ver se abre aqui. O computador está um pouco lento. Então, é o prefácio do livro. O livro é esse aqui, ó. Vocês conhecem esse livro? Eu conheço, eu tenho. Nós fizemos Conheço. já tem alguns anos. É um livro muito bom. Eu estava lá na cabana nessa época. Nessa época, eu estudei com vocês na cabana esse livro. A gente pode até retornar. Ele tem 40 lições muito, muito interessantes, muito importantes. E é um aprendizado muito bom que ele nos dá. De Emmanuel, né? Chico Xavier. Então, o título do prefácio é Definindo Rumos, né? Tem tudo a ver com o que ele vai abordar nesse livro,
nesses 40 capítulos. Então, ele começa assim: em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. O fenômeno terá modificado as tuas convicções. As conclusões filosóficas alteraram, de certo, a tua visão do mundo. Admites agora a imortalidade do ser. Sentes a excelsitude do teu próprio destino. Mas se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido. A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. A ventania impetuosa que varre o solo com imenso alarido costuma gerar o deserto, enquanto que o rio silencioso e simples garante a floresta e a cidade, os lares e os rebanhos. Se procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. Além do túmulo, há também sábios e ignorantes, justos e injustos, corações no céu e consciências no inferno purgatorial. As excursões no desconhecido reclamam condutores. O Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante do mais além. Não te afastes dele. Registrarás sublimes narrações do infinito na palavra dos grandes orientadores. Ouvirás muitas vozes amigas que te lisonjearão a personalidade. Escutarás novidades que te arrebatam ao êxtase. Entretanto, somente com Jesus no Evangelho bem vivido é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Estas páginas despretensiosas, aí ele se refere ao livro, né? Constituem um apelo à congregação de nossas forças em torno do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Sem a boa nova, a nossa doutrina consoladora será provavelmente um formoso parque de estudos e indagações, discussões e experimentos, reuniões e assembleias, louvores e assombros. Mas a felicidade não é produto de deduções ou demonstrações. Busquemos, pois, o celeste benfeitor. Com o celeste benfeitor, a lição da mente purificada, do coração aberto, a verdadeira fraternidade, das mãos ativas na prática do bem, e o Evangelho nos ensinará a encontrar no Espiritismo o caminho de amor e luz para a alegria perfeita. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 10 de junho
de 1952. Vejam a atualidade desta página, desta mensagem, deste prefácio. Eu não tinha nem nascido. Que bom. Então, dá muito para nós discutirmos aí. Eu nasci esse ano. Eu já estava cansada de estar aqui. Eu já estava cansada de estar aqui. Mas como é atual, né? Como perfeitamente é atual e necessário. Demais. Ainda mais em tempos de muitas lives, que são altamente necessárias. Mas tem muita coisa a ver com o que foi dito aí. Muita informação, muito conhecimento, muita coisa para o intelecto. É verdade. Então, ele começa aqui, né? Vamos começar a discutir aqui o que ele... falar sobre o que ele traz, né? Ele começa: em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. Porque é isso que o Espiritismo nos propõe. Uhum. É isso que nós temos que saber. Qual é a finalidade do Espiritismo? A finalidade do Espiritismo qual é? É a nossa renovação mental. É a nossa transformação, a nossa mudança interior. Não é? E Sim. se nós observarmos bem, nós mesmos, né, assim, de forma geral, talvez hoje já soe diferente para nós. Mas para muitas pessoas, ou até alguns de nós, ainda não compreendemos bem isso. Porque para nós, ou para muitos de nós encontramos o Espiritismo, né? Alguns encontraram o Espiritismo dentro da casa espírita, outros fora da casa espírita. Não é? Uhum. Mas, de qualquer forma, fomos para o núcleo, né? Onde pudéssemos nos revelar, vamos dizer assim, né? Através dessa doutrina. E muitos ainda não compreendem que a finalidade, o objetivo maior da doutrina espírita é a renovação da nossa mente. E ainda se preocupam muito com outras questões, que não seja a da renovação moral, da renovação mental, da transformação interior. Colocam na frente outros quesitos que não são fundamentais e que acabam fazendo com que a gente saia um pouquinho do eixo, do roteiro, da rota que nós devemos seguir. Aqui ele fala: o fenômeno terá modificado as tuas convicções. Será? Isso foi lá em 52, hein? Nós estamos em 2021. O fenômeno terá modificado as tuas convicções. Será que os fenômenos modificaram as nossas convicções? Estou fazendo uma pergunta para você. As minhas mudaram, e mudaram muito. Porque quando eu busquei, né, a casa espírita, eu já tinha uma noção já sobre mediunidade, sobre espiritismo, essa coisa toda. Mas não aquele fundamento especial, que é justamente essa parte de você encontrar, né, a sabedoria do Evangelho e também do Livro dos Espíritos.
E a primeira vez que eu peguei o Livro dos Espíritos, eu estava com 32 anos. E eu, então, busquei muito no Livro dos Espíritos uma resposta para as minhas aflições e para a situação que eu me encontrava aqui, nesse planeta. E foi interessante que eu encontrei. Eu encontrei justamente, né, naquela parte em que ele fala da questão da reencarnação, né? E aquilo ali foi a resposta que eu encontrei para tudo que eu tinha passado. E isso, então, passou a me dar uma noção completamente diferente daquilo que eu via a vida e o que eu tinha passado, o que acontecia comigo. E, realmente, isso foi fundamental. Enfim, não só o Livro dos Espíritos, mas também muito a série dos livros do André Luiz, o Paulo de Tarso também me deu grandes respostas. As obras, né? Porque é o que nos dá sustentação, né? Pois é, e aí depois, quando eu passei mesmo, né, a frequentar a cabana e tal, me indicaram a cabana, e eu comecei a frequentar e assistir às palestras, a coisa toda, cada vez mais eu fui avançando, entendeu? No sentido do que a gente está fazendo aqui, né? Enfim, cada um tem uma missão. Essa missão pode ser, enfim, ou ajudar as outras pessoas, ou fazer parte de um grupo, ou você pode vir, entendeu? Também com expiações, né? Mas isso não quer dizer que você não possa evoluir nas suas convicções, na sua maneira de ver a vida, e daí eu fui aprendendo muito. Vamos ser assim, só mais diretos, assim, para a gente poder, todo mundo poder falar um pouquinho, e para a gente ficar bem em cima do que a gente está colocando no momento, né? Que a gente vai passar toda a mensagem, para a gente ter um aproveitamento melhor. Mas é isso mesmo, que bom, né? Valéria, eu posso falar só um pouquinho? Sim. Olha, acontece o seguinte, a minha mãe, ela teria agora 100 e tantos anos, ela não lia muito, mas o conhecimento dela interior era tão grande, Valéria. Sobretudo, ela ajudava, ela ia nas casas, ela dava conselho. Tá ruim um pouquinho. Diferente. Nossa criação. Eu não estou entendendo. O áudio está ruim um pouquinho. Lélia? Pode falar, Lélia. É que estava ruim seu áudio. Está desligado. Está desligado o seu áudio, Lélia. Bom, gente, deixa eu ver se ela... Valéria, uma pergunta. Como diz, o fenômeno terá modificado as tuas convicções. O fenômeno se refere, esse pensamento, essa frase, o fenômeno é o espírito, é a doutrina? É o fenômeno que vem através, aí, no caso da mediunidade, né? É assim que eu entendi. Fenômeno no caso da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos, né? Sim, sim. Eu queria só ter certeza, porque o fenômeno terá modificado as tuas convicções. Não é uma pergunta, isso aqui é uma afirmação, né? Não. Certo. Aí ele está... Valéria, dá para explicar agora? Estou ouvindo. Tá. É assim, a minha mãe, ela não tinha muita instrução, mas o conhecimento dela espiritual das coisas, da parte interior das pessoas, era enorme.
ela, quando conversava com a pessoa, ela já sabia o que a pessoa falava. Não precisava Tá ruim. O a áudio pessoa nem falar, entende? Então, ela passou tudo isso. Era nova ainda, mas tinha um conhecimento grande e as coisas que eu sinto, que eu escrevo, eu de manhã, eu vou escrever. E tudo tá ruim, ô Lélia, teu áudio. Não está dando para a gente escutar você está direito. me escutando. Eu estou entendendo. Então, Não está dando... Eu já entendi o que você quis dizer. Você está querendo dizer que entendeu? sua mãe não tinha o estudo, né, o conhecimento Certo. doutrinário, mas que ela percebia, ela tinha sensibilidade, né? Ela tinha percepção Certo, das e muito, coisas. E com isso ela podia ajudar os outros, ela tinha uma palavra de conforto, não é? Fazia esse trabalho certo. de consolação, Eu né? tenho uma amiga assim também. Eu tenho uma amiga que é assim. A gente vai ver, vamos trabalhando para a gente poder ir trabalhando o texto, né? Para não sair, para todo mundo poder fazer suas colocações e a gente não sair do que está sendo colocado. Então ele fala, né? Terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. Quer dizer, isso ele está falando para quem já estudou o Espiritismo, já leu as obras básicas, né? Já tinha conhecimento, já tinha condições de compreender, de saber sobre a doutrina, né? E aí ele passa, ele fala para a gente: o fenômeno terá modificado as tuas convicções, né? As convicções, o fenômeno, quer dizer, você fazer um contato com o outro lado da vida, com alguém que se encontra do outro lado da vida, modificou as nossas convicções. Por quê? Porque descortinou para nós uma nova realidade, uma realidade onde nós temos a certeza de que nós não morremos, de que a vida continua, de que nós continuamos. Então, a nossa vida física, a nossa vida no físico, não é a física, no físico, ela tem de mudar. Então, o conhecimento, ele nos dá essa realidade, essa verdade, ela nos traz essa verdade, né? Conhecereis a verdade, está muito em voga, né, isso, né? E a verdade vos libertará. É essa verdade, porque não há como você ter uma existência apenas e vir com inúmeros problemas e outros virem sem problema algum, né? Se não existir uma razão para isso, por quê? Então Deus não seria justo. Então a doutrina nos ensina, nos orienta, nos esclarece, nos aponta caminhos, né? Nos faz entrar em contato com a realidade fora de nós, com a realidade que está em nós, aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivenciamos. Então o Espiritismo nos dá tudo isso. As conclusões filosóficas alteraram de certo a tua visão do mundo. Quer dizer, quando nós estamos em contato permanente com a doutrina, nós temos uma visão do mundo diferente. Nós podemos ver em alguém que faz o mal, não uma pessoa horripilante, mas alguém que é moralmente atrasado, que está nos primeiros passos da sua caminhada, diferente de outros irmãos que já estão mais à frente e que não cometem mais esse tipo de crime, de maldade, de violência, seja ela de que forma for. Embora a gente ainda tenha a indignação, ainda se chateie,
ainda fique triste, né? Porque nós somos sensíveis também. Nós somos seres sensíveis que estamos nos lapidando, né? Jesus também, quando veio ao mundo, ele via, né, a diferença que existia entre aquelas criaturas que estavam ao seu lado. Mas ele os conhecia profundamente, ele sabia de antemão. Ele é o governador do nosso planeta que veio à Terra para nos ensinar o caminho. Então, ele já sabia de tudo. Diferente de nós, né? Bem diferente de nós. Mas essas conclusões filosóficas que nós tiramos do Evangelho, da doutrina, porque a doutrina é baseada no Evangelho, tem a sua sustentação no Evangelho, porque senão seria uma seita qualquer aí, uma doutrina como tantas outras, não teria nenhuma diferença, né? Ela nos dá condições de entender tudo isso mentalmente, mas quando nós internalizamos essa mensagem, isso passa a fazer parte de nós. Embora, num primeiro momento ainda, a gente sinta uma certa diferença, um certo mal-estar diante de certas situações e circunstâncias que nós vivemos no mundo, ou vemos no mundo, logo após, alguns segundos ou minutos depois, você cai em si e lembra desses ensinos que trazem o apaziguamento interior, que trazem a tranquilidade, a pacificação interior, porque você já conhece intimamente a proposta do Cristo. Então, embora a gente ainda não tenha condições de realizar tudo a contento da melhor forma, nós já temos condições de, no meio do caminho, pararmos para raciocinar e ver a realidade. E conseguir ver aquilo de uma forma um pouco afastada para não se envolver tanto naquelas vibrações pessimistas, naquelas vibrações dolorosas, né? Pelas quais até nós hoje vivemos, né? O mundo todo vive. Então, isso a doutrina espírita nos dá, porque ela está calcada no Evangelho de Jesus. Então, Valéria, posso falar um pouquinho? pode. Com relação a esse terceiro parágrafo aí, na minha maneira de ver, e pelo que eu entendo da doutrina espírita, essas conclusões filosóficas elas se encontram muito mais no Livro dos Espíritos do que no próprio Evangelho. A condição maior de você realmente ter uma visão de mundo no geral, a meu ver, é dada pelo Livro dos Espíritos, porque ali está toda a filosofia espírita. Mas calcada no Evangelho. Sim, É isso que eu digo. é calcada no evangélico, mas eu a só... base dela concordo. toda é a vida de Jesus, né? Sim, é a moral do de Cristo. Jesus, Então, sim, eu não discordo disso. Mas é porque tem... a parte filosófica da doutrina está toda no Livro dos Espíritos, né? Eu fiz uma leitura desse parágrafo mais voltada para o Livro dos Espíritos do que propriamente para o Evangelho. É isso que eu quero dizer. Uma vez que ele Mas tudo diz que está no Evangelho está no Livro dos Espíritos. Sim. Feito de uma maneira... mas parece que ele está indo... diferente e com perguntas
mais atuais, né? Que não puderam Isso, ter sido colocadas lá atrás, claro. esclarecendo mais, aprofundando mais. Isso, e que não destrinchando mais. Destrinchando, exatamente. Isso mesmo. Parece que o Emmanuel está indo numa coisa assim de... Falou de fenômeno, mediunidade, agora, para mim, essa questão, as questões filosóficas, me veio logo o Livro dos Espíritos, mas ele vai continuar. Mas é lógico, tudo tem a ver com a moral do Cristo. Mas está tudo correto. E aqui também, quando ele fala, né, o Espiritismo terá encontrado a tua renovação mental, que eu até frisei um pouco aqui, porque muita gente entra para o Espiritismo, vai para o Espiritismo pelo fenômeno. E se conserva Com certeza. no Espiritismo pelo fenômeno. Para ver o maravilhoso. Agora, aquele que se renova mentalmente, aquele que procura estudar, procura se esclarecer. Quando eu falo estudar, não é para a gente ser biblioteca ambulante, não. É para a gente estudar a nós mesmos com esse conhecimento que a doutrina nos dá, para que a gente se modifique, para que a gente se transforme. Porque, se nós observarmos, muitos foram pelo fenômeno. Lá ficaram, encontraram a finalidade, o objetivo do Espiritismo, que é a renovação mental, a transformação moral, e ali se desenvolveram. Mas há muitos que foram para a doutrina espírita pelo fenômeno, buscando o fenômeno, e lá ficaram até hoje pelo fenômeno. Verdade, perfeito. Então, a gente faz esse paralelo aí, porque há muitas pessoas ainda que, embora estejam na doutrina décadas, elas ainda estão presas ao fenômeno. Elas só aceitam se uma orientação for dada por um guia. Sim. Entendeu? Então, isso vai completamente na contramão do que o Espiritismo nos fala. Porque o Espiritismo é para você mudar a sua mente. O Espiritismo, ele é uma filosofia de vida. Ele é um código moral de comportamento. É o código moral do Cristo. O Cristo que a gente vai ver mais adiante, que é o nosso exemplo. É o único guia e modelo. Não existe outro. Não existe outro. Então, as coisas... A gente tem que ter essa noção para não se perder. Né? Porque quem vai e não se modifica, não é modificado pelo estudo, pelo esclarecimento, ele fica em cima do fenômeno, achando que isso que é o importante. E ele não constrói nada. E é o que nós vemos na grande maioria. Verdade. Infelizmente. Infelizmente, né? Então, ele vem e fala das conclusões filosóficas que alteraram de certo a tua visão do mundo, né? Quer dizer, porque tem que mudar. Porque se você não deixou o Espiritismo entrar em você, você é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Né? André Luiz fala para a gente, pergunta para a gente, se você é o mesmo de 3 anos atrás, de nada te adiantou o que você fez. Você não mudou? Você não se transformou para melhor? Não é? Então, a gente tem que saber realmente ver o que é que a doutrina espírita ela nos oferece. Qual é o grande objetivo dela? Qual é? Né? Admites agora a imortalidade do ser. Claro, nós sabemos, né, através do fenômeno que a vida não cessa, né, através da mediunidade,
da prova de que ninguém morre, né? Apenas o corpo é que retorna, né, para a Terra, e o espírito continua. Então, E foi isso que o Cristo veio mostrar também, além da lei do amor, né? Exato, exatamente. Que ele continuaria, né? E que estaria conosco até o final dos tempos, né? Admites agora a imortalidade do ser, a gente já admite, mas a gente ainda tem dificuldade de viver como um espírito imortal, porque a gente quer as coisas para hoje, imediatas, a gente pensa mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais, porque, na realidade, a vida ela é espiritual, embora esteja na matéria. Que há um mundo espiritual que se interpenetra com esse mundo físico. E o que nos comanda? Quem é que nos comanda? Somos nós, o espírito que somos, não o corpo que estamos, mas sim o espírito que somos. Sentes a excelsitude do teu próprio destino, quer dizer, a gente pode perceber, quando a gente analisa tudo isso, a gente entende o que a doutrina nos diz, o que esse Consolador prometido nos transmite, nós podemos compreender o nosso futuro, a beleza do nosso futuro, se agirmos bem, se nos elevarmos através dos valores que vamos conquistando, que vamos construindo em nós, os valores morais, que são imperecíveis. Então, isso descortina para nós uma nova visão. Nós damos um passo, subimos os degraus redentores, porque é isso que o Espiritismo nos propõe, assim como foi o que Jesus nos propôs. Então, aí ele vem, né? Mas se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Essa pergunta que nós temos que fazer. Para que me serve esse conhecimento se eu não estou utilizando ele, se eu não estou me aperfeiçoando, se eu não estou me modificando, se eu não estou me reconstruindo todos os dias? Para quê? Para me mostrar para os outros? Que me adianta isso? Que isso vai resolver a minha vida? Nada. Vai até me atrasar. Porque eu sou responsável por aquilo que eu sei. Eu não vou poder dizer que não sei, que eu desconhecia, que eu nunca ouvi falar. Não é? Então, é importante. Se uma força superior não te educa as emoções, né? Porque a doutrina, o evangelho, ele vem para educar as nossas emoções. Se a cultura não te dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Porque o Espiritismo explica. O Espiritismo vem nos ensinar, vem nos fazer conhecer tudo o que Jesus disse. Vem esmiuçar os ensinos, as palavras. E se a gente não aproveita isso, adianta de quê? Exatamente, não adianta. E aonde que nós vamos usar isso? A gente tem que começar usando em casa. Usando em casa, principalmente em casa, não é? E usando com todas as pessoas que a gente conhece, em todos os locais, no trabalho, no centro espírita, nos lugares onde nós nos reunimos com pessoas amigas ou conhecidos.
nas vias públicas, em todos os lugares nós temos que usar isso. E será que nós usamos? Será que nós agimos assim? Estamos nos esforçando. Estamos nos esforçando, é verdade, estamos nos esforçando. Mas será que nos esforçamos o suficiente? Isso aí, A gente é que pode dizer, né? com certeza. Não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido. A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. O que vocês entenderam por isso aqui? Não vale intercâmbio somente pelo capricho atendido. As barganhas que a gente tentava fazer, que de repente a gente ainda faz, né? Porque sem querer a gente... Pode estar vazia. Não é? Vou ler para a Tereza, que talvez não esteja vendo direitinho. Não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido. A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. Vamos lá, quem está mais aí para falar? Não vale o intercâmbio. Ninguém falando, né? Se essa transformação da inteligência ela não te reergue o coração com aperfeiçoamento íntimo, né? Para que serve esse conhecimento? Se uma força superior não te educa as emoções, se a cultura não te dirige para a evolução do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confere? Não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido. A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. Ô, Valéria? Oi. Posso falar? Claro. Essa questão, eu vejo muito essa questão aí, entendi muito isso, pela questão do fenômeno, da curiosidade, não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido, pelo capricho da curiosidade, pelo capricho do fenômeno. A expressão gritante do inabitual, o caráter diferente da fenomenologia espírita, o caráter até certo ponto fantástico, pode acontecer essas coisas, mas elas não têm, como ele diz aí, estar vazia de substância, estar vazia de ensinamento, de moral. E muitas vezes, né, existe uma tendência muito grande nossa de trocar. A gente escorrega muito nisso, de trocar as expressões gritantes, inabituais, vazias de substância, por ensinamentos, às vezes, muito aqui na terrinha, como você falou, dentro do lar, no dia a dia da gente, no trabalho, no nosso relacionamento, e que as lições, às vezes, são muito mais valiosas e profundas. É por isso que eu acho que por exemplo, eu sempre tive o contato com o espiritismo, desde criança diferente. Agora, eu nunca fui médium, nunca, oficialmente assim, nunca tive essa oportunidade ou essa graça, ou nunca precisei, não sei. Agora, sempre tive, eu sempre estudei muito, sempre gostei muito. Então, eu tive uma fase da minha vida na minha adolescência, em que Valdo Vieira, Chico Xavier,
esse mundo sempre foi muito ligado comigo. E tive muitos contatos com fatos, né, que não me permitem hoje, apesar da alma rebelde que eu sou, hoje eu sei disso, que tem que ser muito trabalhada, haja martelo na forja, mas então é inegável. Para mim, no meu íntimo, eu sei que isso é inegável. O conhecimento da continuidade da vida, o conhecimento, a fé e o conhecimento da vida espiritual. Agora, mesmo assim, a gente tropeça. Eu quero dar um exemplo. Ontem eu tive uma notícia de uma pessoa conhecida que havia falecido. E há um mês atrás eu e minha esposa estivemos nesse como é que eu vou dizer, na casa dessa pessoa, e eu não vi essa pessoa. Eu perguntamos, e eu falei para Lucia: olha, eu acho que está acontecendo alguma coisa com fulano. Ontem eu tive a notícia de que ele havia falecido. Não foi nem de Covid, teve um problema de pâncreas, depois pegou Covid no hospital. Uma pessoa com bastante condição material e tudo. Ele morreu em São Paulo. Agora, com tudo isso, a gente ainda fica assim meio... Eu ainda fiquei, pô, mas como é que pode? O cara relativamente novo, cheio de vida, e um líder. Ele tinha a empresa, ele geria uma empresa. Os funcionários dele, todos seguiam lá, ninguém trabalhava de mau humor. O cara era realmente E a gente ainda fica... Eu fiquei assim, pô, mas como é que pode? É isso daí, é isso que eu digo. É fogo. A gente tem o conhecimento, agora Mas nunca... a gente, como a gente estava falando, né? A gente ainda sente e vai sentir, né? Jesus também sentia quando um dos seus discípulos ou próximos, quando eles estavam com algum problema, enfrentando alguma dor, ele também sentia. Isso daí não é errado, né? Aliás... Não é errado, mas é só um testemunho de que a gente ainda é difícil. Aí eu fico... Tentado, né? Fragilidade, né? Com a gente mesmo, a gente fica se perguntando, né? Ontem eu fui a um cartório, aí vi um papelzinho lá meu Deus, uma espécie de um testamento, e tinha lá esse negócio depois de morte. Aí eu perguntei à mulher: vem cá, isso aqui serve para cremação? Aí ela começou a rir, todo mundo começou a rir. Aí minha mulher começou a rir. Não, eu falei: não, porque eu quero ser cremado. E eu tive já uma experiência muito grande com a minha sogra, que ela, quando ela morreu, ela queria ser cremada e não tinha documento nenhum. Então a minha esposa e os meus cunhados, poxa, num sábado foi uma loucura. Foi um desgaste, uma loucura. Corre para lá, corre para cá, para conseguir um papel para poder cremar a pessoa. Então eu falei: não, eu quero fazer um negócio desse para mim, porque eu não quero dar, eu quero deixar isso registrado. Bom, e outra coisa, isso é só uma curiosidade, mas a questão do conhecimento moral, da educação, eu posso dizer,
É difícil. Eu vou dar um exemplo para vocês meu, um testemunho meu também. Há 3 dias atrás eu fui ao mercado. Eu costumo ir a esse mercado, é um mercado muito grande, comprar água de coco para minha mulher, que ela toma água de coco e faz muito bem a ela. E eu cheguei lá nesse mercado, há uns tempos está faltando essa água de coco. É um mercado de atacado e compram muito. Essa água de coco lá é um preço bem razoável. Eu sei que eu cheguei, fui ao gerente, é um rapaz novo, dinâmico. Eu falei, poxa, eu queria saber, vai chegar a Pure, não vai? Aí ele falou, não, o senhor pode aguardar, o senhor pode fazer suas compras que eu vou lhe avisar. Aí ele pegou o celular, começou a perguntar. Bom, eu saí do mercado e ele não veio falar comigo. Há 2 dias depois eu voltei ao mercado, encontrei com ele, era cedinho. Olha, gente, eu descasquei no cara. Mas descasquei. Eu estou com esse negócio de treinamento de cliente, não sei o quê. Eu falei, poxa, mas ó, cara, palavra é uma coisa importante no relacionamento com. Eu descasquei. Moral da história, eu saí do mercado, entrei no carro, aí me veio assim, putz, eu tinha acabado de estudar o capítulo do Evangelho da Caridade. Tinha acabado de falar que a caridade, muitas vezes, você calar é uma caridade. Aí eu falei, que M que eu fiz? Eu joguei um monte de coisa em cima do cara. Meu Deus, me perdoe. Eu estou arrependido, não devia ter feito isso. Eu fiquei tão preocupado. No dia seguinte eu voltei lá para falar com o cara. Não tinha água de coco. Eu falei, olha, aí ele, não, eu fiquei. Ele veio para cima de mim, fiquei muito preocupado com o senhor me desculpe, realmente eu tentei. Eu falei, olha, cara, eu queria te pedir desculpas. Não tem nada a ver, você me desculpe de tudo que eu falei. Bom, então, esses conhecimentos, isso eu acho que é o que vale, né? Que a gente vê que alguma coisa você está renovando mentalmente. E é isso que vai fazer o bem a gente. O resto... Quando a gente erra, porque a gente erra, todo dia a gente erra, né? O importante é a gente ter essa consciência de que não tinha necessidade de ter feito daquela maneira, ou enfim. E aí retornar e poder discutir com a pessoa, né? Isso é importante. A maneira como você pensa, né? É isso aí. Esse é o processo, esse processo de internalização do conhecimento na nossa alma. Porque quando nós não temos ele internalizado, nós não temos essa, fiz, agora deixa para lá, já está feito, vou voltar lá não, né? Mas quando você já internalizou, você volta, porque você se sente mal com aquilo que você fez, né? É como, poderia ser qualquer coisa, uma briga entre marido e mulher, uma discussão boba que um ofende de repente o outro, sem querer, né? Sem querer querendo, né? E aí você cai em si, dá um tempinho, né? Agora, conversa, vamos conversar direito. Eu me excedi, você se excedeu, eu me excedi, e eu peço desculpa pelo que eu falei. Eu vou procurar não fazer de novo, né? Então, já é o nosso processo de melhoramento, porque os erros nós vamos cometer. Nós estamos no mundo de provas e expiações, vivemos sob influências, né? Então, quanto mais investido de transformação nós estivermos, mais rapidamente nós vamos colher esses frutos. E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro é essa questão de voltar e falar. Eu não fiquei leve porque eu voltei e falei. Eu fiquei leve porque no dia que eu tive, momentos depois que eu entrei no carro, fiquei sozinho,
eu tive a consciência do meu erro, eu pedi a Deus que... Eu falei, oh meu Deus, eu me arrependo disso. Realmente eu não tinha necessidade disso. Então, depois, quando eu fui falar com ele, eu já tinha me arrependido. Foi tudo bem, estava tudo... Porque também não adianta você ir falar se você ficar com o negócio lá dentro de você e ficar e se desculpar da boca para fora. Então, esse arrependimento é um processo muito... É só educação, é isso aí. A disciplina das emoções, É a transformação aí do... a nossa impulsividade, né? Que todos nós temos, todos nós temos. Agora, o importante é a gente ter isso que você teve, né? Essa consciência e aí retornar, dar o passo atrás, né? Todo mundo precisa. E aí as coisas ficam muito melhores para todo mundo. Fica melhor para todo mundo. Né? Não é mole, não. Né? Principalmente para a gente. Então, eu acho que isso aqui ficou bem colocado. Né? Então, ele continua aqui. A ventania impetuosa que varre o solo com imenso alarido costuma gerar o deserto, enquanto que o rio silencioso e simples garante a floresta e a cidade, os lares e os rebanhos, né? É mais ou menos essa questão aí que você tocou, né? Quando a gente tem essa impetuosidade, todos nós temos, tá? Isso aí você pode ter certeza que todo mundo que está aqui, uns mais, outros menos, mas temos, né? E cometemos esses equívocos, que fazem parte também do nosso processo de aprendizado, porque errando também se aprende, né? Quando a gente tem a humildade de observar que se equivocou, que errou, que provocou algo que não era necessário, que passou do limite, não é? Todos nós passamos do limite em alguns momentos. Então, quando isso acontece, né? É como uma ventania que sai destruindo tudo. Com certeza. Sai destruindo, ó, varrendo o solo com imenso alarido, faz barulho, aquele barulhão, aquela coisa toda, você fica apavorado, né? Enquanto que o rio silencioso, ele garante, né, a manutenção, alimenta, né, sustenta a floresta, a cidade, os lares, os rebanhos. Então, a gente tem que se transformar nessa ventania que nós somos, né, num rio, né, num rio que corre com aquela água mansa, mas ele sabe para onde ele vai desembocar, ele sabe aonde ele vai desembocar, né? Ele sabe o destino dele, qual é. Então, é essa transformação que nós vamos tendo na nossa própria vida. Então, faz parte a gente errar, faz parte a gente, às vezes, se envolver numa situação assim, que a gente até às vezes não deseja, às vezes a gente até é apanhado pelos outros, não é nem iniciativa nossa, né? Nós somos envolvidos ali numa situação, num local onde a gente esteja e porque não estamos bem, entramos naquela faixa de sintonia e aí nos transformamos em ventania, né? Se procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. Aí ele volta de novo para a questão do fenômeno, né? Se procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. Então, às vezes, a gente quer fazer contato, quer pedir coisas, né? Até orientação, ajuda, auxílio, para quem ainda não pode dar. Porque não é porque nós desencarnamos que nós viramos santos, que nós evoluímos. Nós continuamos a mesma pessoa de antes. E as coisas continuam como são. Cada vez a gente tem mais consciência disso. Continua tudo, você não vai mudar nada assim, não é? Não é instantâneo, né?
né? Não é uma coisa instantânea. Morreu, evoluiu, é um santo. Ah, mereceu, é um santo. Agora ele é um santo. Não, não é santo, não. Ele é exatamente a pessoa que ele era. Ele Está todo mundo aqui. vai melhorar, ele vai passar por aquele processo todo que a gente viu através de André Luiz, dos seus livros, dele próprio, né? Do restabelecimento dele, do fortalecimento dele, da transformação do orgulho para a humildade, não é? Ele sair do pedestal dele. E tudo isso, somos nós. Né? É a nossa vida. É a mesma É isso aí. não é? Então, que a gente saiba que não é porque alguma coisa tem do mundo espiritual, no caso, né, que ela é perfeita, é certa. Porque as pessoas são falhas. Aqueles, né? Vocês estão entendendo? Ele continua aqui. Além do túmulo, há também sábios e ignorantes, justos e injustos, corações no céu e consciências no inferno purgatorial. Então, não há santos, né? Então, isso é uma coisa que vamos dizer assim, um amigo nosso que partiu, um pai, uma mãe, ou um familiar, ou um amigo, uma pessoa amiga. Aí a gente começa a rezar por essa pessoa para pedir para ela nos ajudar. Nós estamos com um problema, né? E aí a gente, fulano, me ajuda. Você me ajudava tanto quando estava aqui na Terra. Me ajuda, pelo amor de Deus. Aí fica rezando por aquela pessoa, para aquela pessoa nos ajudar. Mas às vezes aquela pessoa, ela não pode nos ajudar. Ela não tem condição de nos ajudar. Então nós não devemos fazer isso. Principalmente quando a pessoa acabou de desencarnar, né? E ainda não teve nem tempo para se restabelecer e caminhar na nova estrada, né? De aprendizados que ela vai realizar e de evoluções que ela vai fazer para depois ser testado na vida física, novamente, né? Porque a gente vem ao mundo físico para testar o nosso conhecimento, o aprendizado que realmente a gente consegue colocar em prática, né? Então, é para a gente também ter essa questão de que nem tudo que vem do plano espiritual é certo, é correto, é adequado, entendeu? É verídico. Porque há alguém para receber e alguém para transmitir. Quem é aquele que está recebendo? E quem é aquele que está transmitindo? Muitas vezes não se sabe, não é? Então tem que se ter esse cuidado, né? Ele diz, além do túmulo, há também sábios e ignorantes, justos e injustos, corações no céu e consciências no inferno purgatorial, né? Então, a gente tem que prestar atenção com isso. Lá tem de tudo. Como aqui, né? Como aqui, né? As excursões no desconhecido reclamam condutores. Bonito isso, hein? É isso aí. As excursões no desconhecido reclamam condutores. Condutores habilitados. Não é? Com condições verdadeiras, né? Para nos levar a excursionar, né? Então, é preciso sempre cuidado, né? O Cristo é o nosso guia para a conquista santificante do mais além. Não te afastes dele, né? Então, isso aqui... A gente tem que conversar com ele, né? Não tem que pedir nada para ninguém, tem que pedir para ele. Fazer nossas consultas. Pedir a inspiração, né? Para ele, enfim. Para ele. Ele é o nosso guia e modelo, é o único, né?
Não, nós não podemos ter outro. Porque às vezes a gente até... Temos que ter a nós mesmos como aquele que pode fazer um paralelo consigo mesmo. Para ver se nós próprios estamos nos melhorando, não nos compararmos a outra pessoa, mas nos compararmos a nós mesmos. Na semana passada, como eu estava, essa semana, como é que eu estou? Então, nós podemos fazer esse paralelo. Não posso me comparar com a Tereza, com o Jorge, com a Jane, com a Glória, não posso. Eu tenho que me comparar comigo, porque cada um de nós é uma pessoa diferente, com suas qualidades, com suas construções, não é? Então, eu não posso me comparar a ninguém, nem julgar ninguém. Eu tenho que me comparar a mim mesma. Como é que eu estive no passado e como é que eu estou hoje? Como é que foi meu dia ontem? Como é que está sendo hoje? Como é que eu estou reagindo às circunstâncias, aos problemas que eu vivenciei ontem? Né? Então, isso vai nos dar um roteiro. Trabalhar esse aprendizado, né, Valéria? A gente pensar no que a gente está recebendo, né? E aí a gente fica fazendo as nossas avaliações. O que eu fiz das horas do meu dia? Né? Como é que foi ontem? Como é que é hoje? Né? O que eu tenho feito, né, com o tempo, né? O tempo que nós temos tido a oportunidade de ter, né? De ter, né? Então, a gente tem que tentar aproveitar o tempo da melhor forma possível. E a melhor forma possível é não nos afastando dele. Né? No sentido de nós realizarmos aquilo que ele nos ensinou. Você falou dá cada escorregada, né? E assim mesmo, a gente dá cada escorregada. A gente, às vezes, está muito bem, mas, de repente, a gente dá uma escorregada. Porque nós ainda não estamos firmes, né, no trajeto, né? O Jorge estava falando desse episódio que aconteceu com ele, eu estava até não é achando graça, estava lembrando da conversa que eu tive com a amiga espírita ontem. Ela disse que bloqueou o porteiro, porque o porteiro dela é evangélico, e ela disse que escuta tudo que ele manda para ela, lê e tal. Acho que outro dia ele riu do Chico Xavier. Ela disse, bloqueei ele. Bloqueei. Mas bloqueei porque eu achei um absurdo. Mas eu estou tão arrependido, eu digo, desbloqueia. Jeito, né? Desbloqueia. Algumas coisas a gente até pode fazer isso, né? Bloquear. Mas tem coisas que a gente não pode bloquear, né? Que chegam na nossa vida e que a gente tem que aprender a trabalhar, né? Elas chegam e se colocam na nossa sala. Então, a gente vai ter que aprender ou aprender, né? Mas com uma situação dessa, né? Com uma situação dessa, a gente até, né? Repensa. Poxa, é o caso dela. Eu estou tão arrependida porque ela está arrependida do que ela fez, porque ela desbloqueei, que eu achei uma... Sabe? Eu não falo ele é evangélico, eu não falo dele, eu não reclamo do que ele me manda. Como é que ele teve a ousadia de falar o que é? Né? Aí eu digo, pois é. Aí você ficou zangado e você está me perguntando o que eu faço? Desbloqueia. Você está arrependida. Acho importante. É fácil também, isso é até fácil, né? Alguém queria falar mais alguma coisa? Não, você falou do roteiro e me lembrou, já que a gente está remexendo no passado, o roteiro é um nome de um livro que me acompanha muito tempo, desde adolescente, do Emmanuel. É o prefácio desse livro que a gente está fazendo. É que você entrou depois. É o prefácio do livro Roteiro, exatamente. Pois é. Tá bem velhinho ele. Então vamos lá. Registrarás sublimes narrações do infinito
na palavra dos grandes orientadores. Ouvirás muitas vozes amigas que te lisonjearão a personalidade. Escutarás novidades que te arrebatam ao êxtase. Entretanto, somente com Jesus no Evangelho bem vivido é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Vejam só, né? Ele fala, né, que a gente vai registrar narrações sublimes de orientadores, de grandes orientadores. Vamos ouvir muitas vozes amigas nos lisonjeando, né? Nos enaltecendo a nossa personalidade. Escutaremos novidades que vão nos levar ao êxtase, né? Mas somente com Jesus, no Evangelho bem vivido, é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Então, o conhecimento, ele é importante, ele é fundamental, mas ele não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o aproveitamento do conhecimento na vivência deste conhecimento, deste evangelho do bem, né? Que nos traz a verdade, que nos ilumina, que nos sustenta, que nos consola, que nos acolhe, que nos fortalece. Enquanto não vivermos aquilo que Jesus nos ensinou como roteiro, nós não vamos conseguir ser felizes. Não vamos. Nós vamos nos sentir ofendidos, nós vamos ofender, nós não vamos compreender, não vamos aceitar, muitas vezes. Então, é preciso que a gente coloque isso de vez, né? Porque o tempo é rápido, o tempo passa muito rápido. E nós temos que aproveitar o tempo que nós temos. O tempo que nós temos é o agora. Amanhã nós não sabemos, daqui a pouco nós não sabemos. Então, temos que aproveitar o tempo que temos para vivenciar isso. Onde? Agora estamos na pandemia, não podemos estar tendo contato com outras pessoas e tal, e tal, e tal. No lar. Nós temos o telefone, não é? Podemos até falar com as pessoas assim, através de uma plataforma como essa, dizer a elas que gostamos delas, que elas nos desculpem, que elas nos perdoem por alguma coisa que tenhamos feito. Ligar para saber se a pessoa está bem, está precisando de alguma coisa. Tem chamada de vídeo. Isso, não é? Então, nós podemos. Nós, no passado, quando houveram as pandemias, nós não tínhamos isso. Imagina, não existia nada disso. E hoje nós temos a oportunidade de ter esse contato, né? De estar com as pessoas, poder nos acolher, conversar uns com os outros. Temos acesso, né? As pessoas, a amizade, que cria esses laços profundos, e através dela, Deus nos utiliza como instrumentos para ajudar alguém, para ajudar os nossos semelhantes, para trazer uma luz, para trazer uma palavra de conforto, para ouvir apenas, mesmo que não se fale nada, só ouça. É sempre um momento, é sempre uma chance, é sempre uma oportunidade de se fazer isso. E nós estamos, graças a Deus, tendo várias oportunidades para isso, né? Nesse tempo. Então, ele nos chama aqui a atenção, né? Somente com Jesus no Evangelho bem vivido é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo.
Nossa individualidade é eterna, nós não podemos esquecer disso. O que a gente faz hoje repercutirá amanhã. A vida que se segue. Então, vamos fazer o melhor que nós pudermos. Tem que ser de peito aberto, como falou o Jorge, tem que ser com consciência, tem que ser com coração, tem que ser de verdade, não pode ser da boca para fora, porque tudo será medido pelo nosso sentimento, pelas nossas intenções. Então, nós estamos tendo essa oportunidade. Conhecer a doutrina espírita nos dá essa responsabilidade. E por sabermos que ela é realmente aquele ponto em que nós paramos... É a bússola, né? É a bússola, exatamente. É uma bússola, né? É aquele momento que a gente para, pega na bússola para encontrar o norte. Então, E é Jesus, não podemos esquecer. exatamente. E o que ele diz aí no início é tomar muito cuidado com essas idolatrias que são feitas a pessoas chamadas aí orientadores e que divulgam os conhecimentos para nós. Ok, é bom ter conhecimento, mas eu sei de muita gente que fica idolatrando as pessoas que passam o conhecimento. Por isso eu falei no início das lives. São importantes? São, mas olha só, idolatria jamais. A gente só tem um guia e modelo, e ele é Jesus. É verdade. Isso é uma questão muito importante, né? Porque é uma coisa que parece que é muito... É do ser humano, né? Alguém faz alguma coisa por nós e aí a gente se sente, vamos dizer assim, envolvido por aquela pessoa, achando que aquela pessoa é capaz de sempre fazer alguma coisa por nós, porque ela está assessorada por bons espíritos, não é? Por orientadores infalíveis. E aí, cada vez mais se idolatram pessoas que são pessoas como nós, que têm seus problemas, têm suas dificuldades, e que muitas vezes, ao receberem orientações, não recebem as orientações limpas, mas sim com a sujeira que há no vaso que as recebe. O vaso que recebe a água que vai ser colocada à flor, muitas vezes está sujo. E embora coloquemos uma água cristalina, ela tem alguns sujinhos, né? Algumas pedrinhas, e fica meio nebulosa a água, né? Meio nublada. E muitas vezes essas pessoas que, com pouca cautela, enaltecem o outro, criam para o outro embaraços grandes, porque as pessoas têm seus orgulhos, suas vaidades, e às vezes comprometem assim aquele ser que está buscando até se renovar, mas que ainda está muito preso ainda a questões de vulnerabilidade, de vaidades, e que acontecem de ser presas fáceis para o mundo espiritual inferior. A gente provoca a queda de uma pessoa. Exato. Então, nós temos que aprender que as pessoas, aqueles que são médiuns, né, ou dirigentes, ou seja lá que nome a gente possa dar, de qualquer coisa, né, eles também têm as suas dificuldades, né? E nós devemos ajudá-los orando por eles, e não enaltecendo valores que muitas vezes eles não têm. E eles podem ser cada um de nós também.
não é? Então, nós temos que prestar atenção nisso e evitar que isso ocorra, para que não haja aí, porque através disso começam as questões do fanatismo, de uma série de outras coisas também, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque Jesus é o nosso único modelo e é o único guia, não existe outro, não existem outros. Podem existir pessoas, espíritos que passaram pela Terra muito adiantados, muito evoluídos, muito amorosos, muito caridosos, mas eles não são o nosso exemplo. O nosso exemplo é Jesus. Aí aqui ele vem termina o prefácio, né, dizendo: estas páginas despretensiosas desse livro roteiro, né, 40 lições, vamos ver se a gente consegue estudá-lo. Se não esse ano, quem sabe a gente possa fazer alguma coisa no ano que vem. Estas páginas despretensiosas constituem um apelo à congregação de nossas forças em torno do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Em a Boa Nova, a nossa doutrina consoladora será provavelmente um formoso parque de estudos e indagações, discussões e experimentos, reuniões e assembleias, louvores e assombros. Mas a felicidade não é produto de deduções e demonstrações. Então, vejam a importância que existe na doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem que trazer Jesus para o meio de nós. Essa é a grande função do Espiritismo. Não encontraremos Jesus apenas em trabalhos mediúnicos, mas principalmente na vivência daquilo que ele nos ensinou. Então, prestemos atenção ao que estamos dando maior valor na nossa vida. Se as questões do fenômeno ou se as questões da alma que precisa se transformar, que precisa encontrar os meios para se fundamentar e se transformar naquele anjo que é a nossa destinação. Todos seremos um dia. Se é mais rápido ou menos rápido, dependerá de nós. Tudo é bom. Todas as coisas nos levam a Deus, mas algumas nos fazem demorar mais do que o tempo necessário. Então, nós precisamos valorizar aquilo que realmente importa. Temos que fazer valer a pena a nossa encarnação e não nos deixarmos envolver por outras questões, né? Pelas grandes indagações, discussões, né? As grandes assembleias, as grandes reuniões, os grandes feitos, os grandes louvores e assombros, como ele diz aqui, porque a felicidade não é produto de deduções e demonstrações. A felicidade ela é consequência do dever cumprido, bem cumprido. E só podemos cumprir bem o nosso dever quando temos Jesus ao nosso lado. E ninguém acima dele. Ninguém acima dele. Isso aí. Isso é importantíssimo. Porque é fácil a gente se perder, né? Valéria? É muito fácil. Oi, querida, pode falar. Tira uma dúvida minha. É tipo assim, a gente está vendo, né, o ensinamento de Jesus, o amor, o perdão, tudo que ele nos passou. Se você tem, por exemplo, uma pessoa que não propaga, mas ela age de acordo, você não acha que as pessoas
em torno estão vendo o jeito dela agir, Sim, claro, não seria um método de propagação também? com certeza. Independente dela O estar falando, exemplo é a independente. vida, é a vivência. Isso. É disso que a gente está falando. O conhecimento, voltando até o que tua mãe estava falando de início, que o áudio dela ficou ruim, Sim. né? Que ela estava falando da sua avó, né? Sim, da minha avó. Ela podia não ter o conhecimento nessa vida, mas ela Entendi. trazia dentro dela essa bagagem. Então, ela tinha Aham. essa percepção, esse sentimento, essa empatia, de traduzir o sentimento alheio, de conseguir fazer uma leitura do que a pessoa estava vivendo, dos sentimentos que ela estava tendo, se estava triste, se não estava, se estava magoada, se estava Aham. feliz, se estava com problema. Então, ela tinha o que oferecer, porque ela via, ela percebia, ela como se ela pudesse ver através da matéria, né, aquilo que a pessoa estava sentindo, estava necessitando. Isso é conhecimento adquirido, vivido, É bagagem. vivenciado, é bagagem. Você pode... A Uhum. gente cansa de ter lições com pessoas que não têm nenhuma instrução, mas que nos Isso. dão lições de vida dentro da nossa casa. É a pessoa que vem nos ajudar numa limpeza, que vem e aí conta uma história para nós que aconteceu com ela e como é que ela reagiu, como é que ela agiu, qual foi a atitude que ela tomou. E nós, com todo o conhecimento que a doutrina nos dá, que os livros, que as enciclopédias, que as universidades possam nos dar, nós, às vezes, não temos a bagagem daquela pessoa, a sensibilidade dela, a tranquilidade dela, a humildade dela para tratar do problema. Às vezes, ela não precisa dizer nada, ela só olha para você. Às vezes a gente pode ser até rude. Ela olha para você e, com o olhar, ela diz: eu não vou falar nada porque eu sei que a senhora está nervosa. A senhora não me ofendeu, né? Então, o conhecimento, ele existe. Às vezes, não na vida, nessa existência, mas é algo construído na pessoa, no espírito. Então, nós não nos esquecemos totalmente, nós nos esquecemos do que nós fomos, de algumas coisas que fizemos, porque isso iria interferir na nossa caminhada, junto àqueles a quem temos que ajudar, com os quais nós temos que nos reconciliar. Mas aquilo que nós aprendemos, que são os nossos tesouros verdadeiros, nós não esquecemos. Nós podemos apresentá-los de forma diferente, com um vocabulário, às vezes, menor que eu digo com poucas palavras, não são palavras bonitas, mas são a mensagem renovadora, de calma, de paciência. A própria presença, às vezes, da pessoa junto a nós, sem que ela diga nada, já nos traz calma. Enquanto muitas pessoas que têm muito conhecimento, né, trazem transtorno, ventania, desequilíbrio, não é? Então, é uma questão interior, e é isso, a gente tem que trazer o Evangelho para dentro de nós, para que a gente tenha essa tranquilidade, essa sensatez, essa lucidez nos momentos que a vida nos pede. Então, Valéria, esse exemplo da Constança me fez lembrar uma frase atribuída a São Francisco de Assis, que eu não sei se é verdade, que ele teria dito: aplicai sempre o Evangelho. Se preciso, use as palavras. Se preciso, use as palavras. É exatamente isso. É exatamente isso. Porque, na verdade, a gente já falou isso, né? O que nós precisamos... O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é um código moral.
Então, se você compreender ele bem, você vai agir bem. O que nós precisamos? Nós precisamos de evangelho, que vai nos dar o quê? Espiritualidade. A religião é uma coisa feita pelos homens. Nós estamos dentro de uma doutrina que não é uma religião constituída. Muitas pessoas fazem parecer que é, mas não é. Não é. Na verdade, o que nós utilizamos? A parte moral dos ensinos de Jesus. O Espiritismo é constituído na moral de Jesus. Jesus não fundou nenhuma religião. A religião dele é o amor. Se nós nos amarmos, nós estaremos realizando tudo que ele nos ensinou. Então, no mais das coisas, tudo é formado, enriquecido e preparado pelo homem comum, que muitas vezes escapa um pouco daquilo para o qual foi projetado, algo que vem ao mundo para esclarecer, como no caso do Espiritismo, né? Então, nós temos que prestar atenção nisso, né? Porque muitas pessoas acham que discussões, experimentos, assembleias, reuniões, louvores, né, vão nos transformar. Não vão nos transformar. O que vai nos transformar é termos os ensinos de Jesus em nossos passos, em nossa intimidade. Em nossa intimidade. O conhecimento, né? Conhecimento compreendido e bem vivido. Né? Exatamente. Conhecimento bem vivido e bem compreendido. É disso que nós precisamos para vencer. Né? É disso que nós precisamos para vencer. Valéria. Oi. É Deise. Oi, Deise, fala. Eu tenho feito uma prática a todo momento, quase, porque tem me acontecido, e eu então fico perguntando como Jesus faria nessa situação? Como ele faria? Então, eu busco toda hora isso e tento me renovar e melhorar, né? E por base Jesus, né? Porque a todo momento. Maravilha! As coisas bem simples, sabe? Do dia a dia. Bem pequenas, né? Eu disse, meu Deus, como ele faria? Como é que eu vou sair dessa? Né? Aí a gente vai procurar nas lições que ele deu, né? Nos ensinamentos que ele nos trouxe. Na vida dele, o que ele faria, né? Vamos nos aproximar o máximo possível dele. É por aí, é exatamente isso. Nós não precisamos. E sempre me colocando no lugar do outro. Isso, exatamente. Sempre me colocando no lugar do outro. Se eu estivesse ali, como é que eu estaria? Será que eu posso ajudar? Aí eu ligo, falo, pergunto se tem alguma coisa, né? Porque a profissão, às vezes, está muito difícil ganhar o dia a dia para comer, para se alimentar. O básico mesmo, né? Pensar nas pessoas que estão em volta, né? Que estão precisando. Aí eu ligo, pergunto, aí o que a gente pode dar, né? Então, vou buscando, assim, de cada pessoas que a gente tem, né? Com essas profissões que estão passando muita dificuldade. Né? Cabe a nós exatamente isso. Né? Aí eu digo, ajudar da melhor forma possível. Vou aplicar um pouquinho, né? Jesus, né? Vou aplicar, porque eu não vou viver só no meu espaço, né? Claro. Aí eu fui né? Através dessa pandemia mesmo, desde o ano passado. Então, eu comecei, sabe, a
a pedir ajuda mesmo para poder... E é bom, porque quando você manda para alguém pedindo ajuda para uma outra pessoa, né? Para uma terceira pessoa, você faz com que aquela pessoa que recebe tome conhecimento e se envolva. Se ela não puder ajudar, ela pode tentar ajuda com outras pessoas conhecidas. Então, você faz uma corrente, né? É o que a gente chama da corrente do bem, né? Um passa para o outro e acaba as pessoas sendo ajudadas, né? Então, nós podemos ser sempre instrumentos disso. Basta termos vontade, né? Basta termos vontade de fazer isso. É, isso mesmo. É muito bom. Então, ele termina aqui: busquemos, pois, com o celeste benfeitor, a lição da mente purificada, do coração aberto à verdadeira fraternidade, das mãos ativas na prática do bem, e o Evangelho nos ensinará a encontrar no Espiritismo o caminho de amor e luz para a alegria perfeita, né? Que é o que nós buscamos, né? Então, nós temos que buscar de coração aberto essa verdadeira fraternidade, né? Você acabou de falar, e tanto nós temos tido a oportunidade de fazer alguma coisa, mesmo que seja pequenina, em prol do nosso semelhante, né? Ajudando financeiramente, ou ajudando com palavras, ajudando, buscando outras pessoas também que possam se reunir para ajudar. Enfim, existem N maneiras de nós sermos fraternos. E esse trabalho é um trabalho que vai revolucionando a nossa intimidade. Embora a gente faça pelo próximo, nós estamos fazendo por nós também. Cada vez que nós estendemos a mão para alguém, nós estamos também estendendo a mão para nós. Isso. Às vezes a gente não repara isso. Não é que a gente faça com essa intenção, claro que não, né? Não adianta. Mas quando nós fazemos com pureza de coração, buscando auxiliar ao outro naquilo que é possível, né? Nós estamos também nos ajudando, sendo fraternos conosco, amenizando as nossas dores, amenizando o nosso sofrimento, o nosso vazio, a nossa carência, né? E vamos preenchendo com amor, esse amor que transforma, que a gente oferece ao outro, por meio de variadas coisas, como foi falado aqui. Então, nos desculpando, perdoando, sendo mais amáveis uns com os outros, né? Não julgando tanto as pessoas, entendendo que cada uma está num momento, está num patamar evolutivo, e que por isso nós estamos vendo tantas coisas tristes, né? Tanta barbaridade no mundo, enfim, tudo isso que a gente está acompanhando no mundo acontecer, né? Então é um momento muito especial, um momento muito doloroso, é um momento de testemunho, é um momento de diferencial na nossa vida. Aqueles que estiverem verdadeiramente aproveitando esse momento se elevarão. Nós sabemos que não são todos, mas o que importa é que sejamos nós, não é? Que façamos sem alarido, que a tua mão direita não saiba o que a esquerda faz, mas provocando, promovendo o bem àquele que necessita, buscando de várias formas, né? E o bem pode ser qualquer coisa, pode ser dar um bom dia, pode ser dar um telefonema, pode ser arrumar uma cesta básica, não é? Pode ser né, fralda para quem precisa, para uma criança, leite, enfim, pode ser muita coisa. E tudo isso é fonte de luz para a nossa vida.
Porque tudo isso foi o que Jesus nos ensinou a fazer. Então, sempre que nós estivermos fazendo o que ele nos ensinou, nós estaremos agindo bem. Nós estaremos no caminho certo, no caminho do amor verdadeiro, buscando essa alegria perfeita que nós ainda não conhecemos, mas que um dia, por certo, conheceremos, né? Então, já está na hora, já passamos até da hora. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê muita força para enfrentarmos esses caminhos novos que a vida tem nos oferecido, com essa fé raciocinada que nos sustenta, que nos esclarece, que nos conforta e que ilumina a nossa trajetória. Que possamos ser pacientes, que possamos ser amorosos, né, com todos aqueles que estão junto de nós e aqueles também que estão distantes, que possamos em nossas orações, ao deitar o nosso corpo na cama que temos a oportunidade de ter, o travesseiro macio que aquece e aconchoa a nossa mente, possamos agradecer a Deus, termos a oportunidade da vida, desta encarnação, de estarmos passando por essas provações, de estarmos aproveitando esse momento difícil, mas que, se bem vivido, alavancará a nossa vida e nos tornará pessoas melhores. Que Jesus nos abençoe a todos. Abençoe a todos aqueles que não puderam aqui estar hoje. Envolva a todos em sua luz, em sua paz, em seu amor, trazendo a renovação, trazendo a saúde, trazendo a pacificação interior, para que os nossos olhos vejam e enxerguem bem a tua infinita bondade, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Dê sempre conosco. Graças a Deus. Obrigada, amigos. Hoje passamos aqui, hein? Já são 8 horas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aí para todos. Obrigada pela participação. Boa semana a todos. Boa noite a Boa todos. Obrigado, noite, Valéria. boa semana a todos. Boa noite, Eu ia dar um obrigada. aviso, Uma boa Tchau. semana. Vou só dar um aviso. Tchau, querida. Vou só dar um avisozinho. Boa noite. Na primeira semana de agosto, nós fomos convidados para um evento na casa de Emmanuel, pela Sônia Dias. É um projeto que ela tem, Ceareiros da Luz. Então, nós vamos participar, e aí, nesse dia, nós não vamos ter aula do ESG para poder assistir a esse encontro, a esse projeto que ela convida uma casa espírita, um participante de uma casa espírita, para apresentar, contar, falar sobre o patrono, né? Então, nós vamos ter essa oportunidade na primeira semana, eu esqueci qual é a data, mas é o primeiro sábado de agosto. Tá? Depois eu vou confirmar com vocês o horário e tudo direitinho, um pouquinho, eu acho que começa às 19 horas. É uma Acho hora. que é dia 6. É dia 6, né? E, com a Adriana, enfim. E, então, nós vamos... nesse dia não haverá aula de ESG para que a gente possa assistir e participar. Aí, se vocês quiserem convidar alguém, também fiquem à vontade para convidar. A gente vai passar o link, tá bom? Quando a gente estiver... Gente, uma boa semana. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela participação, pela fala de vocês, pela interação, tá? Obrigada. Belinha não deu para explicar direito,
Mas a gente vai entender. Boa noite a todos. Uma boa Boa noite, semana. gente. Boa noite a todos aí. Tchau, Fiquem com boa Deus. semana. É a hora da prece. Obrigado, Valéria. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tereza, todos vocês, Alberto e Solange. E Jane. Obrigada, Uma obrigada. boa semana para Um todos. beijo para todos. Mais uma vez, obrigada pela. Boa semana para todos. Qualquer coisa, estamos aqui. Fiquem com Deus.